Olá, meus amigos e alunos do xadrez, sejam todos bem-vindos aqui ao meu humilde canal. E antes de mais nada, eu vou deixar aqui o meu contato para vocês. Eu adoro os produtos da Jerry, tá? Se vocês precisarem de peças de qualidade, entre em contato com a Jerry. Os melhores materiais de xadrez, para mim, do mundo, pela durabilidade e pela praticidade. Aqui é o professor André. Eu também estou no chess.com como Andrei Chess 2021. E no YouTube, esse canal que vocês estão vendo, André em Busca da Verdade, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu não poderia deixar de falar que o meu tabuleiro Fischer fez um relativo sucesso, né? Foi o que eu mais vendi. É um tabuleiro com as cores idealizadas por um conselheiro do Bob Fischer. Um ótimo tabuleiro para você estudar. Tem aqui as letras, os números para você treinar, estudar com a notação algébrica. Quadrados de 55 milímetros em PP, né, material plástico muito resistente, uma pintura super sólida e um tabuleiro totalmente à prova de umidade, tá bom? Do material industrial usado para placas de sinalização, muito durável mesmo. E no cantinho você tem aqui o nome do modelo do tabuleiro que eu denominei como Fischer, tá bom? Que um conselheiro do Fischer indicou para ele usar as cores bege e verde para ele parar de sentir as dores de cabeça habituais, porque ele jogava num tabuleiro monocromático, acho que era preto e branco, que causava alguns problemas do Bob Fischer, tá bom? Então, tabuleiro Fischer, eu tenho mais 2 unidades. E, além do tabuleiro Fischer, alguns clientes pediram tabuleiro Fischer com quadrados de 60 milímetros. O total desse tabuleiro é 48 por 48. Também tem a marcação do nome Fischer aqui no cantinho, tá? Então você tem um ótimo tabuleiro, mas com casas maiores, de 60 milímetros. E algumas pessoas mais tradicionais queriam um tabuleiro imitando madeira. Então temos esse aqui, com as letras e números para anotação algébrica, bem discreto, na cor de madeira, bem agradável também em PP, tá bom? Esses tabuleiros aqui, o preço deles ainda está R$80, preço do ano passado. Eu acho que a nova remeta deve vir mais cara. E temos também essas versões que eu te mostrei no tabuleiro portátil bipartido. Seria assim, seriam quatro tabuleiros. Na hora que você juntá-los em cima de uma mesa plana, você terá aquele tabuleiro grande de 48 centímetros. Qual que é a vantagem? Você pode levá-lo dentro de um caderno, dentro do notebook. Ele fica bem pequenininho, fácil de transportar, pode levar na escola, no clube. Tendo uma mesa plana, bem lisinha, você coloca o tabuleiro, monta as 4 peças e joga por cima. Ele tem determinada razoável estabilidade, e já que ele é muito liso, mesmo que você movimente as peças, se elas tiverem feltro, você não vai deslocar esse tabuleiro. Então você tem um tabuleiro portátil, compartilhado aqui em 4 partes. É um desenvolvimento que eu fiz. Já vendi algumas unidades para alguns colecionadores e pessoas mais distintas, né? Que querem muita qualidade, para fazer um tabuleiro portátil bem facinho de você transportar. Tá bom? Então esse é o tabuleiro Fischer fracionado. Bom, vamos adiante. A minha ideia de fazer esse vídeo é para mostrar os livros que eu já tinha e alguns livros que eu imprimi. E alguns eu dei uma olhada por cima, outros eu estudei um pouquinho, mas é lógico, né? Se eu estudasse 0,1% de todos os livros que eu tenho, acho que eu seria um bom jogador de xadrez, coisa que eu não consegui ser até hoje, né? De vez em quando a gente apanha. Eu vou lá no parque, pego uns caras bons e apanho mesmo. E tem muito amigo meu aí que é invencível, tá bom? Então o primeiro livro que eu vou falar é essa obra-prima aqui, do John Barroso. Eu acho que nem está vendendo mais esse livro, mas eu consegui comprar no Mercado Livre, da Ciência Moderna, tá bom? De 500 checkmates chocantes, uma coletânea de muitos checkmates rápidos, né? Tem aqui a dedicatória do John Barroso que eu consegui numa noite de autógrafos. Consegui aqui, eu sou muito amigo do John, até hoje a gente fala, tem uma amizade tremenda. Nós conversamos pelo WhatsApp quase todo dia.
E o John veio para o Brasil, veio várias vezes aqui. Eu conheci, a gente participou de muitas atividades, muitos jogos, demonstrações, e foi muito legal. John Barroso, excelente. John Barroso também escreveu mais 2 livros de xadrez, né? Como aumentar a sua força enxadrística, o volume 1 e o volume 2 aqui, né? Como aumentar a sua força enxadrística, livros para melhorar realmente o seu xadrez, tá bom? Se você é um iniciante, esses livros podem ter utilidade para você. Por uma questão de respeito e admiração pela Tauane Medeiros, eu também comprei o livro que ela fez, Lance a Lance, um livro muito bacaninha, que tem as regras, tudo bonitinho, é um livro bem básico, você dá para uma criança para começar no xadrez, ou um adulto, é o livro ideal. É um livro que tem tudo muito simples, com muitas dicas importantes para você dar os primeiros passos, com muito conhecimento no xadrez. E parabéns aí à nossa querida e linda campeã, Tauane Medeiros, nossa grande xadrista aqui do Brasil, tá bom? Então, esses livros aqui, esse do John, eu uso para dar aula, para mostrar checkmates chocantes para as crianças, né? E já que eu me interesso muito por história do xadrez, um livro muito bom é do Paulo Giusti, da Ciência Moderna também, História Ilustrada do Xadrez. Um livro bacana, conta bastante a história. A única coisa que eu não achei muito legal nesse livro é que ele fica falando das tabelas dos campeonatos mundiais, né? Mas ele faz uma menção muito legal aos nossos grandes jogadores, o Rafael Leitão, né? O Cricor, outros grandes jogadores que nós temos aqui, e jogadores da história do xadrez mundial. Então, esse é um livro também muito bom para quem gosta de história do xadrez. Tem exemplos, tem partidas, mas é um livro voltado para a história do xadrez. Depois desse aqui, tem o meu livro base, que me ajudou a começar a dar aula de xadrez, me motivou. Esse aqui, para aprender e ensinar xadrez, do grande Adriano Caldeira, mestre da Federação Internacional de Xadrez, que venceu em 4 ocasiões, 96, 98, 2000 e 2002. Um genial jogador de xadrez, fez um livro bem simples, mas muito didático, ideal para professores, tá bom? Talvez, não sei se nós temos a edição dele. A editora aqui, vamos ver qual editora. Adriano Caldeira. Vamos ver se eu acho o nome da editora. Confederação da Feira de Xadrez. Vamos estar. Não estou localizando facilmente aqui a editora. Bom, é um livro muito legal. Pelo título você vai conseguir encontrar e pelo autor, Adriano Caldeira. Genial. Bom, fora isso, o John Barroso, quando ele veio para o Brasil, ele me deu alguns livros. Eu estudei um pouquinho só de cada um. Está aqui o ataque, Alekhine, ataque anti-Greenfeld, né? Antes do ataque Greenfeld. Então, é um livro do Alekhine que ele criou para um enfrentamento ao ataque anti-Greenfeld. Então, está aqui um livro que eu não estudei ainda, não posso falar nada. Outro livro que eu ganhei também foi esse aqui, da Ninzo Índia, que é do grande mestre Max Drughi, né? Esse aqui do Alekhine é de Alan L. Waston. Não cheguei a estudar esse livro, sinceramente. Esse aqui eu fiz a burrada de comprar, um livro que só tem partidas, muitas partidas boas, interessantes, mas é um livro só de notações. Você pode aproveitar, está em inglês. Os comentários, se você tiver um inglês fluente, vai ser bom. Se não, você joga apenas pela notação algébrica, tirando suas próprias conclusões e tentando arranhar os textos. É um livro bem grossinho, tá? Por que eu me arrependo de ter comprado esse livro? Porque eu acho que ele não acrescenta muito. Se você entrar no Xbase aí na internet, você vai conseguir todas essas partidas aqui, tá bom? Então, esse é um livro que eu não recomendo que você compre. Eu ganhei também do John Barroso, já que o John ele tem um estilo de jogo muito parecido com o do Alekhine, né? Eu até elogiei, eu vi o John jogando e ele parece muito com o Alekhine. Jogadas brilhantes, efetivas, bem letais. E ele me deu esse livro, As Melhores Partidas do Alekhine, de 1908 a 1937. Porém, toma cuidado com uma coisa. Quando você pega as melhores partidas do Kasparov, do Karpov, do Alekhine, por exemplo,
para aquele cara que está começando, não vai tirar proveito, tá bom? Porque o xadrez primitivo de quem está começando não tem assim aquele espectro de grandiosidade de entender movimentos complexos. Então, por exemplo, esse livro aqui, para quem está começando, é inútil. Se você já está lá com rating de 1800 para cima, então talvez você comece a entender aqui alguns fundamentos dos grandes mestres de xadrez. É a mesma coisa, você vai mostrar para um aluno iniciante uma partida de xadrez do Kasparov contra o Karpov. Cara, é um xadrez de elevadíssimo nível. Ou do Maxwell contra o Alekhine, né? Ou Capablanca contra o outro grande mestre. Meu, o iniciante vai achar entediante aquela partida. Ele não vai entender, ele não vai gostar, ele vai perder o interesse, ele nunca mais volta. Então, para os iniciantes, eu recomendo que você mostre partidas da era romântica do xadrez, do Paul Murphy, do El Greco, né? E assim vai. Você vai buscar aqueles jogadores efetivos que dão show, né? O Blackburn, o Pillsbury. Então, você vai procurar jogadores ofensivos que ganham rápido e dão um show no tabuleiro, sacrificando peças, coisas assim maravilhosas. Então, aí você encanta as crianças com a beleza do xadrez. Se você começar a ensinar o xadrez, mostrar as partidas do Steinitz, a criança nunca mais volta. Ela vai ver partida de 60, 80 lances que termina por desistência, não tem graça nenhuma, não tem checkmate, né? Então, você tem que mostrar para as crianças partidas de gênios mesmo, que são efetivos. Somente assim, Mikhail Tal contra o desconhecido, que ele arrebenta o cara no tabuleiro. Então tem que ser assim, criança gosta de emoção, não gosta de perder tempo, você tem que ensinar rápido, você tem que dar uma teoria, qualquer coisa assim, durante 10, 15 minutos, depois você muda para a prática, para eles não perderem o interesse, tá bom? Outro livro que eu ganhei também de John Barroso é Anotações do Dan Heisen, tá bom? É um livro, eu achei um pouco fraco, né? Não acrescenta muita coisa. Também não senti vontade de estudar a fundo esse livro aqui. Bom, outro legal que o John me deu, que eu comecei a ver e achei um tema muito interessante, é A Índia do Rei, tá bom? É a clássica. Então, esse livro aqui é interessante, ele é muito bem detalhado, fundamentado, mas eu não me aprofundei muito nisso também. Então, aqui nós temos esses livros que eu comecei a ver alguma coisa, mas não os li totalmente. Agora eu vou mostrar para vocês alguns livros legais aqui que eu imprimi, que eu pretendo estudar a fundo. Vamos lá, aqui. O melhor deles, que foi o mestre Mário que me deu, é esse aqui. Como Jogar Bem Xadrez, do Leonard Bardem e do Victor Cochinoi. É um livro básico, mas ele tem uma técnica muito legal. Se você tem pouco tempo para dar uma introdução no xadrez escolar, para que seus alunos comecem aí a ganhar campeonatos escolares, esse livro aqui é o ideal. Como Jogar Bem Xadrez, Leonard Bardem. Eu gostei da metodologia, e o Leonard Bardem foi um cara premiado na Inglaterra, porque ele começou a ensinar xadrez nas escolas e os alunos deles começaram a ter um ótimo resultado, acima da média de outras escolas de xadrez da Inglaterra. E foi muito elogiado por grandes mestres da Europa. Então está aqui uma obra-prima para quem quer uma metodologia simples e eficiente para começar um xadrez de alto nível nas escolas. Bom, depois desse, temos aqui um que eu testei um pouquinho, é a Siciliana Grand Prix, o Ataque Grand Prix da Siciliana. Muito interessante, muito bom, muito eficiente, dá para pegar de surpresa muita gente, até o rate de 1.600, 1.700, tá bom? Então, também é um livro legal para quem já passou um pouquinho do iniciante, está começando a entrar no intermediário e até o fim do intermediário dá para usar esse livro com boas ideias do ataque do Grand Prix, tá bom? Bom, vamos lá. Fora isso, tem um livro aqui que me encantou muito, só que é um livro que tem quase 400 páginas, esse aqui. O autor é o Jesus de la Villa. São 100 finais de games, tá bom? Esse é um livro tem bastante exercícios, tá? É um livro muito didático, de alto nível. Se tiver paciência, esse é livro dá fundamentos sólidos
para você que está no intermediário poder avançar, tá bom? Então, Jesus de la Via, 100 finais de games. Bom, outro livro que me interessou é O Algoritmo de Quem Vai Revolucionar a Tática do Xadrez, o Dump, do sensacional aqui, Júlio Lapertosa. É um livro muito legal, eu li umas partes dele, não me aprofundei ainda, mas pretendo estar dentro da minha lista de objetivos. Outro que eu achei interessante, mas ele não é para o meu nível. Talvez quando evoluir mais eu possa entender as grandes partidas do Garry Kasparov, partidas selecionadas, tá bom? O Garry Kasparov simplesmente é o último grande gênio aí da história do xadrez. Vamos ver se o Carlsen consegue bater esse gênio aqui, que é uma lenda, tá? Sem perder nada para nenhum dos grandes mestres do universo da história do xadrez, Garry Kasparov é fascinante. Porém, como eu falei, para você entender perfeitamente uma partida do Kasparov, você precisa estar muito bem preparado para poder entender as coisas. Senão, você vai achar tudo um pouco fora do centro e não vai entender e não vai poder absorver. Então, não é um livro para você dar para iniciantes ou para quando você está começando a ensinar nos primeiros meses de xadrez para as crianças. Outro livro também que eu recebi, que eu imprimi, é esse aqui. O Manual dos Finais Modernos, tá bom? Esse livro aqui, o autor é o Adrian Michalczyn, deve ser um russo, né? E é um livro muito interessante. São finais modernos de xadrez. Também está na minha lista. Outro que eu me interessei, mas eu li um pouquinho, mas eu vi que não tem como ir muito adiante. É esse Defesa Siciliana, a variante Nardov, tá bom? A nível de curiosidade, é bom que você entenda o que é, né, essa variante Nardov, para você ver quais são as posições básicas, para aprender a se defender, o ponto fraco, que nem o Grand Prix. Tem uns macetes lá no Grand Prix que você aprende como desarmar o ataque Grand Prix. E aqui da mesma forma. Você entende um pouco a teoria para você, se um dia você jogar contra isso, você ter pelo menos uma chance a mais de conhecer a alternativa. Bom, fora isso, vamos falar de outros livros que eu também pretendo estudar. Esse aqui, ó, O Poder dos Peões. Esse livro é muito interessante, de Jörg Hickel. O livro tem muito exercício de peões, muito legal. E eu pretendo estudar, está na minha lista aqui de livros. Vamos lá, o livro que eu estou querendo agora, que acho que para o meu nível vai ser importante, porque eu falo para todo mundo, né? Primeiro você aprende as regras, tem uma noção pequena de abertura, não gasta muito tempo nisso, e vai aqui, ó. Técnicas de finais de xadrez. Bem simplificado, é um livro do Max Euwe, campeão mundial, e David Hooper, tá bom? Esse livro aqui deve ter umas 200 e poucas páginas, mas é muito interessante para os iniciantes. Aprender finais, bater, estudar bastante, treinar bastante finais. Porque não adianta você ser um gênio em abertura, você vai num torneio, você vai bem no começo de todas as partidas. Do meio em diante você é catastrófico, você perde todas. Então, é melhor que você seja um pouquinho cauteloso na abertura, mas depois você consiga desenvolver o final do jogo com mais habilidade e isso tem grande chance de dar a vitória. Então, esse livro aqui é o primeiro da minha lista agora. Esse aqui é um livro muito legal, faz parte de uma coleção, são vários volumes, né? Esse é um volume apenas de finais, com torre, rainha, contra rei, várias posições interessantes. Que é uma coleção americana para ensinar xadrez para as crianças, e nós adultos também podemos tirar boas conclusões. Bom, seguindo em frente aqui, vou mostrar para vocês outros livros. Esse aqui é o do nosso grande, querido mestre nacional Nelson Pérez, que é, sem dúvida nenhuma, uma didática ótima, uma pessoa formidável para fazer seus vídeos. E esse aqui é um livro interessante também para a gente conhecer os pilares que o nosso grande Gerson Pérez colocou aqui. Tem um livro pequenininho que eu imprimi, que são apenas as regras de xadrez, com alguns comentários do Kasparov, que não acrescenta nada. Esse livro aqui não ajuda em nada, para quem sabe o básico de xadrez.
Aí nós temos O Xadrez Vitorioso, do Yasser Seiravan. É um livro também interessante, trata de algumas coisas, mas não é bom para os iniciantes. Temos também Táticas dos Campeões do Mundo. Piorou, né? Porque agora, quando fala de jogo de campeão mundial, o cara tem que estar no nível intermediário para cima, quase no avançado. Senão ele não vai entender nada. Esse livro aqui pode passar perto de criança. Depois temos os seus melhores movimentos, de Everett Chess. Esse livro eu nem comecei a ler. Eu preciso dar uma sondada nele, ver se eu posso aproveitar alguma coisa aqui. Para o meu nível, como eu disse para vocês, o xadrez, você tem que pegar o livro certo para o seu nível. Se você pegar um livro muito sofisticado, ele vai ficar na prateleira a vida inteira. Então, compre livros que estejam se encaixando ao seu nível de capacidade de entender e poder produzir resultado com ele. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos mostrar outros livros também que a gente imprimiu aí embaixo. Estratégias Vitoriosas do Xadrez, do mesmo autor, Yasser Seiravan. Esse é um livro que mostra algumas estratégias vencedoras, mas isso também não basta. Você entender a estratégia de um grande jogador, se você não tem um controle inicial da sua abertura, se você não domina finais de jogos, então você estaria só perdendo tempo. Então isso aqui é para quem está além do intermediário. O outro jogo são 100 questões, né, de movimentos de xadrez, do Eric Schiller. Esse livro tem bastante problemas e situações de jogos que você vai tentar deduzir o que grandes jogadores fizeram depois. Também mais para o nível avançado. Vamos lá para os meus últimos livros aqui. Como Jogar Aberturas de Xadrez, por Anatoly Karpov. Irmão, o autor não precisa falar nada, né? Um dos maiores campeões mundiais de xadrez. E ele dá umas dicas de como você deve reagir com as aberturas que você vai ter pela frente, as mais comuns. Também é um livro, esse livro seria bom depois que você saiu do nível primário, intermediário, ou quando você já estudou tudo sobre finais e você quer realmente aprender aberturas, esse seria um livro legal, seria a terceira fase dos seus estudos de xadrez. Também não funcionando para os iniciais. Esse livro aqui do Bob Fischer é A Vida e Minhas Partidas do Maior Gênio de Xadrez. Aqui complicou, né? Porque o Fischer é genial, é absurdamente genial. Então, quando você quiser estudar partidas do Fischer para crianças, para quem está iniciando, pega aquelas partidas que ele jogou com alguém bem fraco, que ele arrebentou. Se você pegar uma partida do Fischer contra o Spassky, por exemplo, esquece, as crianças não vão entender pepino nenhum, você só vai perder seu tempo. Então, esse também é um livro para quem está no nível avançado do xadrez, para poder realmente entender a grande técnica do gênio do Bob Fischer. Interessante, né? No futebol, o cara marca o gol, você já entende o que o cara fez, né? No xadrez não adianta. Um Pelé do xadrez, por exemplo, né? Um Messi do xadrez, a gente pode até ver ele ganhando a partida, mas fazer como ele realizou tudo aquilo, precisa ter nível para poder entender com precisão. Outro livro também que eu tenho aqui é do Antônio Lopes Manzano e João Moredeiro Gonzalez. Os Grandes Mestres, 400 Conselhos. Aqui também não cheguei a aventurar nesse livro, mas conselho até certo ponto é bom, né? Vindo dos grandes mestres pode ser que seja interessante, mas é muito vazio esse tema. Vamos lá para outro livro. O último aqui que eu quero aprender seriam finais de jogos com sacrifícios. Isso aqui me chamou muita atenção, porque os grandes mestres, né, os grandes campeões do mundo, de volta em volta, eles sacrificavam peças para conseguir a vitória. Como o caso do Mikhail Tal, que é genial, o Bob Fischer, o Alekhine. Então, esse aqui me chamou a atenção. São 100 jogos, né, dos grandes mestres que fizeram sacrifícios, e a gente pode aqui começar a entender um pouquinho mais a ousadia dos grandes mestres, para que os alunos se sintam motivados a técnicas de sacrifício para obtenção de resultado, para conseguir o checkmate. Então, esse livro aqui me chamou muita atenção
e é um dos que eu quero também poder estudar. Então tá aí, deixei para vocês algumas informações sobre os livros, e voltando a dizer que o livro de xadrez ele tem que ser ideal para o teu nível de conhecimento. O livro pode ser bom, mas naquele momento não é bom para você. Ou o livro é bom, mas você já passou daquela fase e não tem utilidade. Então, eu sou um pouco afoito, né, um pouco ansioso, eu recebo os PDFs e vou imprimindo os livros. Muitas vezes eu nem leio, tenho mais livro aqui do que eu preciso. Daria para ficar preso numa penitenciária uns 20 anos sem fazer nada, apenas estudando xadrez, acho que para poder ler e entender uma parte desses livros todos aqui. O importante do xadrez é você sempre estar disposto a aprender, ter humildade de reconhecer seus erros, e o mais importante de tudo, você empurrar os outros para o xadrez. Estimular as crianças, seus filhos, seus netos, né, os alunos, da importância que tem o xadrez para a vida plena do ser humano mais inteligente e capacitado a pensar. Não vê o xadrez apenas como esporte, não vê o xadrez como uma régua de medição de inteligência, isso não existe. Está mais que provado que um cara muito inteligente, se ele não tiver conhecimento, ele perde uma partida de xadrez. E um cara menos inteligente, que estiver mais preparado e treinado, ele vai vencer até um campeonato. Então, o troféu lá, bonitinho, não quer dizer nada. Quer dizer que naquele momento específico, você era o cara mais bem preparado naquele torneio. Mas isso não quer dizer que você é mais inteligente do que o terceiro, quarto, 10º lugar do jogo, tá bom? O mérito é seu, porque você está mais preparado, você se dedicou mais, você estudou mais, tem todo o mérito de ser o campeão. Mas isso tudo pode mudar. Se você for bom mesmo, você não vai perder nunca e você vai ganhar todos os campeonatos que você entrar. Aí você pode falar que você é um gênio, tá bom? Então fica a dica, e a gente tem que motivar as crianças, incentivar bastante a participar de torneios. E se você também quiser ajudar o xadrez, você tem que promover torneios populares, onde não cobre taxa de inscrição, tem um certo sacrifício da sua parte de tempo, não pensando só em ganhar dinheiro, mas pensando sim em expandir esse esporte para todas as classes sociais. Tá bom? A gente só vai transformar o xadrez numa coisa legal na hora que realmente ele for um xadrez inclusivo e não discriminatório. Sem taxa de inscrição, pega o dinheiro da prefeitura, sei lá de quem, faz o campeonato, dá os prêmios e chama todo mundo. Quando você fizer isso, se um dia isso acontecer no Brasil, a gente vai estar abrindo as portas do xadrez para as nossas crianças brasileiras. Porque uma criança classe média pobre não vai pagar 100, 50 reais por uma inscrição de xadrez. Jamais. E já que o xadrez é desconhecido pela ignorância popular, ele vai passar a ser uma coisa vista como que você tem que gastar para não ganhar nada, né? Então, a gente tem que criar novos modelos didáticos e de jogos no Brasil. A gente tem realmente que incentivar e esperar que as federações de xadrez sejam mais tolerantes com os menos favorecidos, para permitir realmente que a gente possa fazer o xadrez entrar na classe mais pobre da população, porque lá também tem gênios a serem descobertos. Tá bom? Saudações a todos vocês, muito obrigado. Espero que você tenha assim, uma noção de alguns livros que eu citei aqui. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos ao meu canal. E se vocês precisarem de peças da Jering super pesadas ou os tabuleiros Fischer, podem entrar em contato comigo.